A review que vos trago hoje é de um projeto dos mais interessantes que apareceu em Portugal nos últimos tempos, dedicado à divulgação da cultura asiática, da cultura pop, da cultura geek. Falo-vos da revista Dangan, um projeto que nasceu, se não estou em erro, no ano passado em formato físico. Aposto que deve ter aparecido uns tempos antes em formato digital, e todo o processo de criação deste projeto. E hoje trago a review à mais recente revista, o primeiro número de 2026, que abarca o primeiro trimestre, portanto, janeiro, fevereiro e março. É esta a revista Dangan, que traz muita coisa, muita banda desenhada. Logo à primeira vista temos aqui a grossura da revista, que está muito mais grossa, com muitas mais páginas do que os volumes, do que os números anteriores, mas isso eu já vou falar depois de o habitual pedido para darem um like neste vídeo, subscreverem o canal e depois deixarem o vosso comentário do que é que acham deste projeto, se já adquiriram algum exemplar em formato físico, se preferem só e apenas ter o formato digital, que eles também têm esta revista e vários tipos de pacotes para adquirirem a revista. Digam-me tudo aqui nos comentários deste vídeo. Dito isto, passemos então à minha review, à minha opinião deste número, que logo na capa traz um destaque que a mim me diz muito, porque é um destaque aqui, não sei se conseguem ler, mas vou aproximar mais, à Mimi Records, que é um projeto do Clube Otaku, que tem como objetivo divulgar a música feita no Japão e em Portugal, projetos mais alternativos, projetos que abrangem as mais diversas áreas musicais, desde o indie pop ao noise, e tudo totalmente gratuito no site do Bandcamp ou também no site do Clube Otaku, que depois vos mandará para o Bandcamp. O download, como disse, é gratuito, por isso é só navegarem pela editora, verem os estilos ou os artistas que mais vos interessa e depois fazerem download então dos temas. Vou-vos mostrar só aqui a página, que é um artigo de 2 páginas escrito por mim, onde falo quando apareceu a Mimi Records, qual o conceito que está por trás da Netlabel, quais os projetos já lançados, o tipo de música, quais os projetos do futuro, etc, etc. Por isso, se vocês gostam de música mais alternativa, não se esqueçam de ler este artigo, que acho, na minha modesta opinião, está muito interessante. Depois temos a habitual agenda, que desta vez teve um upgrade em formato colorido, que dá logo outro aspecto. Gosto muito deste formato em mosaico colorido. Depois temos aqui a habitual também secção dos artistas e cartas dos leitores e cartas do coletivo que organiza a Dangan. E depois começa então a parte dedicada aos artistas nacionais, que desta vez traz mesmo muita coisa. A primeira surpresa foi aqui uma novel. Aqui está, que se chama Nexus da Origem, Red Nexus Fase 1, Centelha do Despertar, uma história em várias páginas. Depois traz também aqui uma curta, também em banda desenhada, e depois então começam as várias histórias desenhadas por artistas nacionais. Traz uma história nova, que é esta Sweet Lemon, também, que é a imagem de capa. Uma história que eu gostei muito, estou curioso para ver o que é que vai acontecer no segundo capítulo. A única coisa que eu fiquei um pouco triste, mas isto também já é o hábito, foi esta história não estar no sentido japonês, portanto, da direita para a esquerda, mas está no nosso sentido ocidental, da esquerda para a direita. Mas a história é muito gira, o desenho também é engraçado. Notei aqui 2 ou 3 erros gramaticais, por isso, pessoal aí da Dangan, olho de lince
para detectarem estes erros. Se precisarem também de uma ajuda de revisão, é só dizerem. Depois, a história Sweet Lemon é bem grande. Depois traz uma história que já vem dos números anteriores, que é a Wild Thing, que é uma história que a estética do desenho não é tão japonesa, não é tão mangá, como é mais um estilo, diria eu, europeu, ou próprio da autora, como podem ver aqui. Muito, muito giro. Esqueci-me de mostrar algumas páginas da história da Sweet Lemon, mas eu vou-vos mostrar assim aqui algumas páginas. O desenho também é competente, gosto muito da utilização das tramas, estão bem utilizadas. Esta é a mesma folha. A diagramação também das vinhetas também está interessante, por isso está aqui um excelente trabalho e fico ansioso para ler o resto da história. Depois, estas duas primeiras histórias são no sentido ocidental e depois vêm as histórias, 3 histórias no sentido ocidental, diria eu. Esta também já vem o primeiro capítulo do número anterior, uma história mais na onda do sci-fi, mais ficção científica, com um desenho também muito movimentado, com bastantes cenas de ação, como podem ver aqui, até pela página. Deixem-me pôr mais uma. Aqui está, mais uma página, também muito interessante. Depois vem uma Silent Story, talvez para mim ao lado da história principal, que também deu origem ao primeiro volume de mangá da Dangan, que é a história Metal Maiden. São as duas melhores histórias a nível de desenho. Esta é a história desenhada por Finitsu, é uma história já no sentido japonês, e vejam, o desenho é muito, muito bom. Eu gosto muito do desenho, do traço. Esta é uma história sem palavras. E depois as duas histórias que já vêm de mais números da revista. Primeiro, como disse, a Metal Maiden, que para mim, neste capítulo, que para mim, neste projeto, é a história mais bem desenhada, como podem ver pelo desenho, não só a nível de desenho, de arquitetura de página, movimento, a mesma parte de fisionomia, o corpo está bem desenhado, bem proporcionado. Por isso está aqui um excelente trabalho e um nome a ter em conta aqui no nosso panorama nacional. E depois a outra história, deixem-me, que é a Wonderwall, que vai também já no 7º capítulo, que também tem um desenho interessante, não tão manga-ish como a anterior, mas também com algumas páginas bastante interessantes. E pronto, foi então a minha review deste número da Dangan, a primeira de 2026. Já estou ansioso porque chegue abril para ter um novo volume e para saber o que é que vai acontecer aqui nos próximos capítulos de algumas destas histórias, em especial da Sweet Lemon e da Metal Maiden. Se ainda não conhecem esta revista, passem pelo site, eu vou deixar os links todos da revista, links e redes sociais da Dangan para vocês darem uma vista de olhos. Ajudem o pessoal comprando a versão digital, se são mais amigos, entre aspas, do ambiente do que o formato papel. Se comprarem o formato papel, digam depois também aí nos comentários para eu saber. E ao pessoal da Dangan, os meus parabéns por mais este número. Cada vez a revista está melhor, cada vez mais interessante, e deixo outra vez o meu repto. Se precisarem de mais algum artigo para a revista, é só dizerem-me algum tema e eu posso investigar e escrever então sobre o que vocês precisarem. É então este o final do vídeo da
minha opinião sobre a revista Dangan, um dos projetos mais interessantes que apareceu em Portugal, dedicados à cultura geek, à cultura pop japonesa. Sayonara e boas leituras.